Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta à Epístola de Tiago. E estamos no capítulo 1 e eu gostaria de fazer uma pequena recapitulação, porque este capítulo 1, a partir do verso 25, ainda tem coisas extremamente interessantes para nós refletirmos e nós não conseguimos esgotar todos os temas, todos os assuntos importantes que Deus quer trazer para nós nestes últimos textos do capítulo 1. E nós iremos tentar avançar um pouco mais nestes capítulo 1, finalizá-lo e entrar já no capítulo 2. Diz assim, capítulo 1 do livro de Tiago, verso 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, na lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, este será bem-aventurado no que realizar. Temos aqui uma referência extremamente importante. No fundo, temos aqui um dos segredos para o sucesso. E o segredo aqui para este sucesso está relacionado com o praticarmos a palavra de Deus. Diz o texto bíblico que aquele que não é negligente, portanto, aquele que é cuidadoso, praticante, operoso, tem esta ideia, operoso, praticante, cuidadoso, praticante da palavra, ele será feliz. Bem-aventurado é feliz e será bem-sucedido no que realizar. E porquê é que é isso? Porquê é que ele fica feliz? Porquê é que ele é bem-sucedido no seu realizar? Porque há uma série de pressupostos, há uma série de princípios, há uma série de orientações que Deus nos dá que se nós aplicarmos realmente nós vamos ser bem-sucedidos. Só pegar num princípio simples, eu só estou a pegar num, portanto há vários, imensos princípios importantíssimos para a nossa vida. Mas, por exemplo, se nós pegarmos naquela ideia de que a Bíblia fala que nós vamos colher aquilo que nós semearmos, isto é um texto bíblico, nós vamos colher aquilo que nós semearmos, e encontramos várias vezes, inclusive em Oseias, no livro que estudámos há pouco tempo, verificamos isso, aquele provérbio popular que nós bem conhecemos, aquele que semeia vento, escolhe tempestades. É a mesma ideia que nós podemos encontrar aqui. Nós colhemos aquilo que nós semeamos, isto é o apóstolo Paulo que nos diz. Se nós pegarmos nessa ideia, se nós vamos semear vida à nossa volta, se nós vamos semear bons relacionamentos à nossa volta, se nós vamos semear cortesia à nossa volta, boa disposição à nossa volta, nós vamos colher o quê? Exatamente, vamos colher boa disposição, cortesia, pessoas bem dispostas à nossa volta. E o que é que, quando nós encontramos pessoas assim, até dizemos, aquela pessoa ali está sempre bem disposta, é impossível estar mal disposto ao pé dele ou ao pé dela. Realmente é isso, a pessoa semeou boa disposição, semeou à vontade, semeou alegria, que ela vai colher isso à sua volta. Quando a pessoa semeia amargura, quando a pessoa semeia murmuração, está sempre a criticar tudo e todos, nunca está contente com a vida, o que é que você acha que a pessoa vai colher? E isto é só para dar um pequeno exemplo de como estes princípios da Bíblia se aplicam. Por isso é que o texto bíblico diz que a pessoa de sucesso, a pessoa que alcança as realizações que propôs no seu coração, a pessoa que é feliz, realmente é aquela pessoa que põe em prática os princípios de Deus. E eu estou só a dar aqui um princípio bem simples para nós percebermos como é que este fenómeno de aplicação da palavra de Deus vive, no fundo, na prática, não é? Então, em primeiro lugar, temos que conhecer as Escrituras. É importantíssimo ler a Bíblia, sem dúvida alguma, mas não chega. Não chega a conhecer as verdades bíblicas, não chega a ir à igreja, não chega a ouvir o programa O Som do Livro, não chega a ouvir bons sermões sobre a Bíblia. Não é suficiente. É necessário agora passar a um outro nível. E qual é este nível? O nível da prática. É interessante ver que a Bíblia já diz isto há 3.000 anos, 2.000 anos, que a Bíblia diz isto e só agora
é que os cursos superiores nas universidades começaram a perceber este valor aqui ensinado nas Escrituras. Hoje, as universidades já têm aulas teóricas e aulas práticas. No fundo, aulas práticas é isto mesmo, é pôr em prática o que a pessoa aprendeu na teoria. Então, nós cristãos já somos exortados a ter essas aulas práticas há milhares de anos. Portanto, Jesus sabia que era vital para o ensino, para a apreensão do conhecimento, pôr em prática aquilo que se sabe. Portanto, nesse sentido, há uma promessa de Deus aqui. E as escolas públicas do nosso país deveriam ter este componente mais ativo, quer dizer, desenvolver, ajudar as pessoas a ver onde é que se aplica a matemática, onde é que se aplica as ciências, onde é que se aplica o português, como é que isso se torna de facto útil no dia-a-dia. Certamente aí, se calhar, teríamos menos insucesso escolar. As escolas que começam a desenvolver estes currículos, os cursos superiores, pessoas na área da gestão, na área financeira, que começam a ter aulas teóricas e podem ir logo, tendo pequenos estágios, no fundo, entremeando o curso com prática e teoria, são pessoas muito mais bem formadas, porque realmente eles percebem que os conhecimentos têm uma aplicação prática no seu dia-a-dia. E isto é o desafio de Deus para nós. É um desafio de nós não sermos teóricos, grandes teólogos das Escrituras, que fizemos grandes cursos teológicos, mas depois a nossa vida é um caco porque não conseguimos aplicar um dos mais básicos princípios das Escrituras. Então é necessário conhecermos a Bíblia, sem dúvida, mas é necessário também pormos em prática aquilo que já conhecemos. Ainda há poucos dias estava a falar com uma senhora que me ligou, bastante preocupada, uma das nossas ouvintes, estava preocupada, ligou-me, porque queria de facto um apoio e fiquei solidário, é uma situação delicada e podemos orar de facto por ela, mas tive que lhe dizer, temos que aplicar aquilo que já sabemos da Bíblia. E Jesus diz para não andarmos ansiosos por coisa alguma. Este é um outro princípio, ainda há pouco falei daquele de semear e colher. Agora este princípio, se nós aprendêssemos, vivêssemos este texto, não andar ansioso por coisa alguma, como seria diferente? Como seria realmente a nossa vida mais tranquila? Não andávamos aí estressados, sempre a precisar de medicação e de comprimidos, porque afinal de contas nós tínhamos o nosso descanso em Jesus. Estava a falar com a minha irmã, e ela falava acerca da minha sobrinha, que estava à procura de trabalho e andava ansiosa, coitada. Enviou o currículo dela para uma série de empresas e ela estava a ficar preocupada porque tinha uma boa proposta, mas aquela proposta nunca mais saía. E a minha irmã disse, olha, sabes, temos que aplicar aquilo que a Bíblia diz de não andar ansiosos. E naquela noite ela foi para o seu quarto, orou e entregou este assunto nas mãos de Deus. E ela diz, olha mãe, no outro dia quando acordou, eu já não estou mais ansiosa, já entreguei este assunto de procurar trabalho nas mãos de Deus. Curioso é, sabem o que é que aconteceu? Nesse mesmo dia ela recebeu uma proposta de trabalho. Interessante, vejam como as coisas são. Enquanto andamos ansiosos, gastamos as nossas energias e nada acontece, nada de facto resolve andarmos ansiosos. Quando entregamos as coisas nas mãos de Deus, Deus faz por nós. E é tremendo este exemplo. E vale a pena nós pormos em prática aquilo que já conhecemos das Escrituras. Eu sei que é extremamente difícil pela minha própria vida. Atenção, eu não estou aqui a apontar o dedo a ninguém. Estou simplesmente a dizer que nós precisamos mesmo de pôr em prática aquilo que já sabemos. Mas vamos voltar aqui ao verso 26. Eu dei só alguns exemplos para nos ajudar a perceber o que o texto bíblico quer dizer. Verso 26 diz assim: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes, enganando o próprio coração, a sua religião é vã, diz o texto bíblico. Tremendo aqui. E isto é, como se costuma dizer, uma chapada sem mãos a cada um de nós que pensa que ir à missa, ir à igreja evangélica, ou ir à igreja protestante, ou ir a outra igreja qualquer, resolve o seu problema da espiritualidade. Falso. Nós temos que deixar que aquilo que conhecemos das Escrituras permeie a nossa vida. Então, quantas pessoas no nosso país se dizem cristãs? É tremendo o número de pessoas que dizem, não, eu sou cristão. Eu sou cristão. Mas depois a sua língua, que horror. O que é que o texto bíblico diz sobre isto? O verso 26 aqui do livro de Tiago diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o seu próprio coração, a sua religião é vã. Ou seja, cuidado com aquilo que nós dizemos, cuidado com a nossa língua, paremos a murmuração,
paremos de dizer mal do vizinho, paremos de dizer mal de toda a gente, paremos de dizer mal de tudo e de todos, porque isso realmente é uma religião vã. Uma pessoa que diz que é religiosa, vai à igreja, mas depois anda a dizer mal da vizinhança, isto é um péssimo testemunho. Eu já ouvi tantas pessoas dizerem, eu não vou exatamente àquela igreja porque as pessoas iam lá, mas depois saíam dali, eram muito beatas, muito, enfim, cuidadosas na sua religião, iam todos os domingos à missa, iam todos os domingos à igreja, mas depois saíam dali e só diziam mal da vizinhança. A religião daquelas senhoras ou daqueles senhores é vã, diz o texto bíblico. Não é religião nenhuma. A verdadeira religião, o autor sagrado já nos vai dizer qual é. E encontramos no verso 27. A religião pura e sem mácula, verso 27, capítulo 1 de Tiago, é para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vejamos bem aqui como é que o texto bíblico define o que é a religião verdadeira. A religião verdadeira tem dois componentes básicos. O primeiro, fazer bem aos necessitados, e o segundo, guardar-se incontaminado. Não podemos só ficar com um. Infelizmente, isto tem sido uma luta teológica entre muitas confissões religiosas, porque uns dão mais ênfase a um lado do que ao outro. Há uns que dão ênfase à ação social. Então é muito importante as boas obras, o visitar os órfãos e as viúvas. Está aqui a verdadeira religião, visitar os órfãos e as viúvas, ter ação social concertada para apoio dos necessitados. Mas não podemos ficar por aí, a Bíblia não para aí. Diz também que devemos guardar o nosso coração, guardar-nos incontaminados do mundo, ou seja, ter uma vida de santidade correta, uma vida que agrada a Deus em primeiro lugar. Ou seja, não podemos andar a fazer muitas obras sociais e depois a roubar dinheiro da obra social. Isso era Judas que fazia, Judas Iscariotes. Ele é que fazia isso. Tinha lá a bolsa do dinheiro para os pobres, mas não guardava o seu coração de ser contaminado. E por isso mesmo ele fez atrocidades tremendas, ao ponto de trair a Jesus Cristo, não é? Então nós temos que ter cuidado com a nossa vida. A ação social é vital para a nossa fé. Mas o visitar os órfãos e as viúvas não é para andar a fazer murmuração. Alguns acham, bem, vou visitar aquela vizinha ali, depois vai lá e diz mal do resto do bairro. Não é para isto. O visitar é para ajudar a pessoa nas suas necessidades. Se ela tem dificuldade, não tem leite para os filhos, ou os órfãos não têm comer, nós vamos lá e damos comer. Se não têm roupa, damos roupa. Se estão a viver uma situação de isolamento, de solidão, vamos lá e estamos uma hora. Se talvez já não tem saúde para arrumar a casa, vamos lá e ajudamos a arrumar a casa. Isto é a verdadeira religião. Há vários organismos a fazerem isto de uma forma tremenda, exemplar, e há que, de facto, elogiar quem está a trabalhar bem nesta área social. E há, de facto, muitas entidades, normalmente entidades religiosas, que estão a trabalhar de uma forma exemplar, fazendo o bem a quem carece, quem tem reais necessidades. Mas não podemos ficar por aí, como diz o texto. Temos de ter uma vida de santidade, uma vida equilibrada, uma vida que agrada a Deus, e por isso mesmo não basta simplesmente ter ação social. É necessário guardar o nosso coração de tudo aquilo que o pode contaminar. Tiago continua a falar e ele é um homem extremamente prático. Agora veja bem o que é que ele vai trazer até nós neste capítulo 2, verso 1 a 4. Diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a glória, em exceção de pessoas. Este é o primeiro grande item aqui deste que ele vai trazer à nossa reflexão. Ou seja, um cristão não pode andar a fazer distinção de pessoas simplesmente porque um tem uma posição social muito boa e o outro é pobre, porque um é de uma raça muito bonita e o outro é de uma raça já menos bonita. Para um cristão não há possibilidade de fazer exceção de pessoas. Isto é contrário à fé. É contrário aos princípios de Deus. E infelizmente, realmente o ser humano é espantoso. Quantas discriminações têm sido praticadas em nome de Jesus? Quantas atitudes xenófobas, de racismo, de discriminação social têm sido praticadas em nome de Jesus? Isto não provém da fé, diz o texto bíblico.
Não tenhais a fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo a glória, em acessão de pessoas. E ele segue e dá aqui um exemplo. Verso 2 diz assim: se, portanto, entrar na vossa sinagoga ou na vossa igreja algum homem com anéis de ouro nos dedos, com trajes de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratares com diferença o que tem trajes de luxo, e lhe disseres: tu assenta-te aqui nestes lugares de honra, e ao pobre disseres: tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui embaixo no estrado, abaixo dos meus pés. Diz o autor de Tiago: não fizeste distinção entre vós mesmos, e não vos tornaste juízes tomados de perversos pensamentos? Ele pergunta como é que nós reagimos a uma pessoa que entra num sítio de fato, bem arranjado, com a barba feita, enfim, com talvez um anel luxuoso, um cordão de ouro, e nós pensamos: esta pessoa é de bem. Mas nós estamos a ver a aparência exterior. Entretanto entra um pobre, um mendigo, que não tem nada para oferecer, todo mal cheiroso, e nós pensamos: que horror, tenho que ter cuidado com esta pessoa. Realmente, às vezes, nós seres humanos fazemos isto, e eu tenho notado que às vezes aquelas pessoas que vêm com esquemas muito elaborados, muitas vezes vêm de fato, gravata, bem vestidos, depois enganam pessoas de idade que estão aí espalhadas nas nossas aldeias, com uma lábia muito bem montada, com um discurso muito bonito, e levam a sua certa. O caso, desculpem-me eu dar exemplos da minha vida particular, mas são casos que eu creio que refletem muitos milhares de portugueses no nosso país. A minha mãe há pouco tempo foi enganada assim, por dois jovens que vinham bem vestidos num carro, dizendo que conheciam um dos filhos e que tinham uma encomenda, e levaram-lhe 300 euros desta maneira. Entretanto, há um mendigo que eu costumo receber em Lisboa, que eu chamo o meu amigo Fernando, e de facto ele entra lá onde eu estou a trabalhar. É verdade que às vezes ele interrompe muitas vezes o meu trabalho, mas sempre procuro cumprimentá-lo, não fazer distinção entre ele e as outras pessoas com quem normalmente mudou. E tem sido interessante que de vez em quando este meu amigo Fernando, que é um sem-abrigo e temos apoiado socialmente, dando-lhe alimentação e algumas coisas, tem sido uma pessoa que muitas vezes já me tem trazido presentes, é verdade. O meu amigo Fernando, que de vez em quando me traz alguns presentes para recordar o bem que eu lhe tenho feito a ele. Vejam bem que esta relação de amizade não tem a ver com simplesmente bens, porque ele não tem muito para oferecer, é um sem-abrigo, é uma pessoa que está carente em termos materiais, mas é uma pessoa que tem dignidade porque é pessoa. E nós temos que valorizar as pessoas não por causa do seu estatuto social. Eu dou graças a Deus porque eu posso me dar com sem-abrigo, como me posso dar com ministros e deputados, como me posso dar com pessoas que têm doutoramentos e professores universitários, como me dou com analfabetos. E é um privilégio nós percebermos que o ser humano é um tesouro. É um tesouro não por causa daquilo que ele tem, mas por causa daquilo que ele é. E é isto que Tiago nos está a dizer. Nós temos que valorizar a pessoa não pelo estatuto social, não pela raça. Infelizmente, quantas atrocidades se têm cometido por causa da cor da pele. Xenofobias, porque aquele tem uma pele mais escura, já temos que ter cuidado, temos que ter medo, mas aquele tem uma pele clara, então, e depois quem nos rouba é aquele que tem a pele clara e não aquele que tem a pele escura. Realmente nós somos enganados e enganamos-nos a nós mesmos. Não podemos fazer acessão de pessoas. Não podemos ficar de pé atrás só porque a pessoa está vestida de tal forma ou de tal forma. Agora atenção, não fiquem de pé atrás contra as pessoas também que estão bem vestidas, porque às vezes podemos criar aqui também o oposto, não é? E não é essa a intenção. A intenção é criarmos de facto uma atitude que não olha simplesmente para os luxos, não olha simplesmente para aquilo que a pessoa traz vestida, mas olha para a pessoa, olha para aquilo que é o ser humano, na sua essência, e não faz distinção por causa do seu canudo, não faz distinção porque é doutor disto ou daquilo, não faz distinção se é analfabeto, porque o valor da pessoa está naquilo que ela é. E é o que o autor nos está aqui a sugerir. Agora também não estamos a falar de situações de pecado. Porque infelizmente esta ideia de discriminação tem sido muito usada por questões de pecado na área da vida sexual. E então não podemos discriminar ninguém. Uma coisa é discriminar. Não podemos de facto discriminar as pessoas. Mas aquilo que é pecado tem que ser chamado pelos seus nomes. E aquilo que é errado tem que continuar a ser chamado de errado.
Não podemos dizer que uma pessoa que rouba, vamos deixá-la, enfim, dentro de um banco a tomar conta do banco, quer dizer, ou tomar conta de uma grande quantidade de dinheiro. Se a pessoa tem essa tendência para roubar, o mais provável é que ela vá roubar. Agora, a pessoa poderia dizer, bem, estão-me a discriminar. Pois, ou estamos a ter algum cuidado. Isto aplica-se o mesmo em relação à vida sexual, em que alguns acham que, porque têm um comportamento sexual errado, e as pessoas denunciam esse tipo de comportamento de infidelidade, de homossexualidade e outros, que a pessoa já está a ser discriminada só porque é declarado o facto da pessoa ter um comportamento que aos olhos de Deus não é correto. Não podemos, porque a Bíblia diz que não devemos discriminar ninguém, mas também ao mesmo tempo devemos ter cautela, devemos ter a firmeza e a clareza de chamar as coisas pelos seus nomes. E a Bíblia continua, Tiago continua a trazer orientações para nós. E o verso 5 diz: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Mais uma vez aqui Deus reforça a ideia de que a riqueza não está nos bens materiais. E infelizmente hoje tem havido uma corrida de muitas entidades religiosas à riqueza material. Aqui Deus desafia que aqueles que são pobres materialmente possam ser ricos, aí sim, na sua fé. Tenham uma fé rica, uma fé profunda, uma fé intensa, um relacionamento com Deus sério. E o verso 6 ainda diz: entretanto vós outros menosprezaste os pobres. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para os tribunais. Aqui claramente Tiago traz esta reflexão a um contexto onde havia 1% de ricos no mundo e o restante era de facto pobre, e essas pessoas que eram ricas, no fundo eram os governadores, eram os juízes, eram esses que tratavam e discriminavam e levavam os cristãos para as arenas, e eles estavam a dizer que ainda mesmo assim as pessoas davam um grande mais valor a essas pessoas, um valor exagerado a essas pessoas, quando deveriam ter uma atitude mais digna para com aqueles que não têm tantos bens materiais. O verso 7 e 8 diz: não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, fazeis bem. Se todavia fazeis acessão de pessoas, cometeis pecado, sendo arguídos pela lei como transgressores. Vejam aqui que Tiago traz esta reflexão, esta frase de Jesus Cristo de amarmos o próximo como a nós próprios. E isso é o grande mandamento, pois que qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar num só ponto, se torna culpado de todos. E este é o desafio de Deus para nós, de não cairmos constantemente em erro, mas amarmos o próximo como Deus nos mandou. E eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal. RTM. Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. Uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.